Conhecido, que sempre tem muito a nos ensinar. Então, o texto que eu peço para você abrir se encontra no livro de João, no capítulo 5, no versículo 1 ao 18. João capítulo 5, versículo 1 ao 18. A palavra de Deus diz assim, eu vou usar a versão revista e atualizada. Revista e atualizada. João capítulo 5, o versículo 1, a partir do versículo 1. Se você encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga misericórdia. Ai, Jesus. A palavra diz, já está no telão, não? A palavra diz assim a partir do versículo 1. Quem falou misericórdia pode dizer amém agora? Não? Vamos lá. A palavra diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pastor, eu esqueci de perguntar até que horas que eu posso ir. O pastor disse que a gente pode fazer vigília hoje, então. Mas eu vou tentar ser sucinto. O tanque de Betesda, ele não era um templo, apesar de ter muita gente ali esperando milagre. O tanque de Betesda não era um hospital, apesar de ter muita gente doente. Ele era um depósito de gente que sofria. Tinha cegos, tinha coxos, tinha paralíticos, e todos estavam olhando na água, esperando o milagre vir da água.
podemos chamar isso que a gente leu aqui na Bíblia de uma certa superstição, ou talvez uma crença popular, que o anjo descia. O texto que nós lemos diz que o anjo descia, agitava a água, e o primeiro que entrava na água era curado. Algumas versões na Bíblia, eu não percebi se o texto estava aqui atrás. Estava. Coloca para mim o versículo 4 de novo, por favor. Algumas versões na Bíblia, principalmente a Revista Atualizada, você vai encontrar a que a gente chama de, eu sempre confundo colchete ou chave. Isso é chave, né? Antes do esperando aqui, é colchete. Obrigado. Nós vemos essa parte toda entre colchetes. Nós vemos essa parte toda em colchetes. O que isso significa, pastor? Se a gente estudar, a teologia vai dizer que tudo isso que está entre colchetes não está no texto original. Isso foi acrescentado provavelmente por um escriba. Aí você fala, mas peraí, como que tem coisas acrescentadas na Bíblia? Na verdade, isso foi acrescentado para que desse um contexto do que se pensava na época. Então isso já prova para mim e para você que isso não é verídico. Um anjo não descia e agitava a água. Isso era algo que era contado naquela época, que o escriba quis colocar ali só para dar uma contextualização nessa história. E aqui a gente começa a ver que isso certamente era uma superstição, ou era alguma crença popular, melhor dizendo. E pode ser um texto acrescentado por um escriba, isso por causa, para a gente poder entender o contexto dessa história. Por isso a gente não pode afirmar que de fato o anjo descia e agitava as águas. Uma coisa a gente pode afirmar, que as águas eram agitadas, mas ninguém falou que viu o anjo. Mas os historiadores dizem que as águas elas eram agitadas por causa de um efeito termal que tinha e que tem ainda naquela região. Exatamente. Os efeitos termais fazem soltar bolhas nas águas, as águas, ela ferve, e por isso acreditava-se que um anjo chegava ali e eu deveria entrar naquela água para ser curado. A gente não pode afirmar que realmente de fato era um anjo. Então isso provavelmente, como eu já disse, era uma crença popular, uma superstição religiosa, mas ninguém questionava isso na época. Deixavam as pessoas acreditar que de fato era um anjo que estava ali. Mas eu gostaria que você se atentasse de que os doentes ali, eles não estavam procurando Deus, eles não estavam indo atrás de Deus, eles estavam buscando, na verdade, uma cura que vinha por causa desse anjo, suposto anjo que agitava as águas. A esperança deles, eu queria que você se atentasse nisso, não estava vindo de Deus. A esperança daqueles homens enfermos não estavam em Deus. E isso é muito perigoso. Isso que estava acontecendo ali nesse contexto era muito perigoso, porque quando nós focamos em outras coisas, como crenças, religiões, regras ou doutrinas populares, como horóscopo. Tem gente que sai de casa sem orar, mas não sai de casa sem ver horóscopo. Eu não vou perguntar se tem alguém aqui que faça isso, porque eu sei que não tem. Em nome de Jesus. Então, tem gente que acredita em signos, tem gente que acredita em superstições, tem gente que acredita em amuletos da sorte, ou
num estilo de vida, que é uma filosofia de vida. Existem algumas outras religiões que falam sobre isso. E quando esse tipo de coisa está em nós, quando nós colocamos esse tipo de esperança em coisas além de Deus, nós podemos estar exercendo um tipo de idolatria. E a idolatria causa paralisia e também cegueira na mente. E é exatamente isso que estava acontecendo com o homem do tanque de Betesda. Ele não estava apenas paralisado fisicamente, mas ele estava paralisado mentalmente, porque ele não saía daquele lugar esperando ser colocado naquela água. Ele estava preso mentalmente naquela crença de que ele deveria entrar naquela água. E as pessoas daquele tanque, elas olhavam para a água do tanque, colocavam a sua fé na água do tanque, a sua esperança na água do tanque, as suas expectativas naquele lugar, naquele tanque. E quando nós colocamos a nossa fé no lugar errado, nós nunca vamos ter resultados. É isso que a paralisia mental faz a gente colocar a fé no lugar errado. E enquanto todos olhavam para o tanque, estavam todo mundo ocupado olhando para ver se ia agitar a água de novo. Enquanto eles estavam distraídos com a água do tanque, eles não perceberam uma coisa: que Jesus estava andando no meio deles. E quando você se distrai com qualquer outra coisa que não seja Deus, você não percebe o movimento verdadeiro de Deus. Quando a gente fica bitolado com uma coisa, a gente não percebe que Deus pode estar vindo de outro lado. Talvez você tenha esperado que o seu milagre venha de uma forma, mas de repente Deus está preparando outra. Eu lembro aqui daquele homem que ficou 4 dias morto, que era amiguíssimo de Deus, Lázaro. Estava ali apodrecendo dentro do sepulcro. Mas antes dele morrer, mandaram chamar Jesus. E Jesus foi? Não, ele ficou mais um dia no lugar onde ele estava. Por quê? Um dos discípulos até disse: mas Jesus, o seu amigo está doente, vamos logo. E ele fala assim: não, porque coisa maior Deus tem preparado. E enquanto o povo estava focando na cura de Jesus, Jesus estava preparando algo muito maior: ressurreição. E muitas vezes nós estamos achando que Jesus vai vir de uma forma, que Deus vai vir de uma forma, ou talvez que a nossa vida vai ser resolvida de alguma outra forma, e às vezes a gente nem coloca Deus nessa história, e a gente fica bitolado pensando naquilo. Eu tenho que ganhar na Mega Sena para que tudo dê certo. Não, eu tenho que receber aquele dinheiro que eu estou esperando para tudo dar certo. Mas de repente Deus está preparando coisas ainda maiores. Não coloque a sua expectativa nas coisas, mas coloque em Deus e diga: Senhor, faça como tu queres. Porque quando Ele faz como Ele quer, você viverá milagres. Porque a nossa mente, ela se limita a coisas pequenas. E quando nós queremos que seja feito do jeito que a gente quer, a gente não vive milagre, porque a gente pensa no que é natural. Mas quando a gente pensa no que Deus quer, isso se torna um sobrenatural nas nossas vidas. Às vezes a gente nem entende, não sei como o Senhor vai resolver, Senhor. A gente até fala às vezes: Senhor, para que eu pudesse sair dessa, tinha que acontecer tal coisa. E Deus fala assim: não tem que acontecer tal coisa, eu tenho que só estar presente, é só isso. E aí esses homens estavam olhando o tanque, olhando atentamente para ver se a água borbulhava de novo. Mas Jesus estava no meio deles e ninguém percebeu. Existem alguns pontos que eu queria aplicar aqui nessa palavra,
que nos traz muito conhecimento, que nos faz aprender muita coisa. E o primeiro ponto é: ele era um homem paralisado no corpo e na mente, como eu disse aqui. Ele estava paralisado, habitolado naquele tanque, e isso não fazia ele sair daquele lugar. A Bíblia diz que ele estava 38 anos enfermo. Não diz quanto tempo ele estava no tanque. Claro que, talvez, se você considerar que ele era coxo desde nascença, quando ele se entendeu por gente, quando falaram que a água borbulhava e ele poderia ser curado, ele foi. Vamos dizer que ele tinha uns 15 anos de vida. Só fazendo uma conjecturação aqui, isso não está na Bíblia. Mas vamos dizer que ele estava praticamente há 15 ou 20 anos ali esperando um milagre. Talvez menos, mas por muito tempo ele ficou ali. E talvez por muito tempo você esteja olhando algo, esperando o seu milagre vir de uma forma. Mas Deus manda te dizer essa noite: não olha para isso, olha para mim. Olha para mim, porque eu já estou passeando no meio de você há muito tempo, e você não está vendo, você não está percebendo, porque você está focando no lugar errado. E isso traz essa paralisia na mente. E uma das coisas que Deus faz quando o Evangelho chega em nós é a renovação da mente. Porque quando há renovação na mente, a gente começa a experimentar e a provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como nós experimentarmos a boa e perfeita agradável vontade de Deus se nós estivermos focando no lugar errado. É necessário focar em Deus e deixar Ele renovar a sua mente. Coloque a sua expectativa em Deus e não nas coisas. Coloque a sua expectativa em Cristo. No versículo 5 ao 7, coloca de novo para nós. Ele diz: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Perceba aqui que quando Jesus pergunta a ele se ele queria ser curado, esse homem, ele não fala de fé, ele fala de obstáculo. Quando a gente foca no obstáculo, é porque a gente já não tem fé há muito tempo. Então, talvez Jesus esperasse somente um sim aqui nesse momento. Porque se a gente fala apenas sim, você quer ser curado? Sim, então tem uma esperança. Mas ele coloca um obstáculo. E qual que era o obstáculo? Que ninguém deixava ele chegar aonde ele tinha o foco, onde ele estava bitolado. A mente dele estava presa no tanque, ele estava obstinado, ele estava teimoso por aquele tanque. Ele queria que a cura dele só podia vir daquele lugar, de um único lugar. Ele achava que o milagre dependia de um método. Para de pensar que o seu milagre depende de um método. O seu milagre depende só, única e exclusivamente de Deus. E Ele faz como Ele quer, como Ele acha que deve fazer, para te surpreender mesmo. Aquele homem, ele estava vivo, mas mentalmente morto. E na verdade, quantos de nós estamos assim? Frequentamos igreja, cantamos no louvor, às vezes até exercemos liderança, mas continuamos deitados como aquele homem, esperando algo acontecer, presos em ideias, presos no passado, presos em em muletas emocionais. Muitas vezes obstinados, assim como esse homem, e crentes que meu milagre, que o nosso recomeço,
que a nossa bênção só vai acontecer quando algo específico acontecer. A paralisia física dói, o caso dele, mas a mental, ela paralisa destinos, ela paralisa futuro, ela paralisa a nossa vida. E aquele homem estava com a vida paralisada, obstinado em apenas um lugar. O segundo ponto que nós aprendemos aqui é a falsa esperança do tanque. Versículo 3 e 4 nos diz: neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Presta atenção nisso. Todos estavam reunidos ao redor da água. Ninguém buscava a Deus, eu quero enfatizar isso de novo, mas buscavam o movimento da água. Era quase uma competição. Já parou para pensar nisso? Quem chegar primeiro ganha. Era mais ou menos isso. Quem for mais rápido recebe. Quem merecer mais consegue. Primeiro que onde tem esse tipo de pensamento, ou esse tipo de coisa, esse tipo de competição, Deus não está. Para começar, se tem competição, se quem chegar primeiro ganha, então Deus não está aí. Espírito de competição, não, está repreendido no nome de Jesus. Deus não está em competição. Ele não age por mérito, Ele age por graça. Perceba o perigo. A fé daquele homem estava no lugar errado. Não no Senhor, mas no tanque. Não no Criador, mas no método. E hoje não é diferente. Infelizmente tem gente esperando recomeçar em superstições, em religiosidade vazia, em promessas humanas, em dinheiro, em pessoas, em campanhas, em fórmulas, em métodos, como se o milagre estivesse no tanque, como se o milagre estivesse na fórmula. Mas tanques não salvam, métodos não curam, religiosidade não transforma, água parada não gera vida. Só Jesus gera vida. Só Jesus pode te dar uma esperança de verdade. Só Jesus pode nos tirar dos problemas que enfrentamos. O terceiro ponto, e esse é um dos principais, é que a graça chega primeiro. Quantos aqui foram alcançados pela graça? Não foi você que alcançou a graça, foi ela que te alcançou, ela te encontrou. A graça nos encontra. E não foi diferente aqui desse texto. Olha só o que diz no versículo 6: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Aqui nesse ponto, que é o ponto mais lindo do texto, o homem não chamou Jesus. Em nenhum momento o homem orou para Deus. Em nenhum momento o homem chamou Jesus. Na verdade ele não sabia nem quem Jesus era. Ele não orou, ele não clamou, ele não demonstrou fé em Deus em nenhum momento. Ele nem sabia quem Jesus era. Jesus, ele falou lá mais para frente, que perguntaram para ele: quem te curou? Ele falou: não sei não. Aí um homem aí que mandou eu pegar a minha cama, levantar e ir embora. Mesmo assim, mesmo aquele homem não ter chamado Jesus, mesmo aquele homem não ter chamado Deus, mesmo aquele homem não ter a fé naquele momento em Deus, mesmo assim,
Jesus foi até ele. E isso é graça, favor imerecido. Ele não merecia que Jesus fosse até ele, porque nem Jesus ele sabia quem era, e nem Deus ele estava orando, nem em Deus ele estava pensando, mas o próprio Deus foi até ele. Favor imerecido, iniciativa divina, iniciativa de Deus ir até ele. Cristo não esperou o homem ir até ele, Cristo foi até o homem. Enquanto o homem ele estava olhando para a água do tanque, a própria água da vida veio até ele. Ele estava olhando para a água errada, mas a água da vida é a que se move de verdade. A água da vida é aquele que quem bebe dela ninguém mais sente sede. A água da vida é aquela que realmente de fato resolve os nossos problemas. Ele estava esperando a água do tanque se agitar, mas a água da vida se agitou primeiro, chegou até ele, porque ele disse que ele é a água da vida. Enquanto ele esperava o anjo descer, o Filho do Homem desceu. Ele queria alcançar o tanque, mas a graça o alcançou primeiro. Por isso o título dessa pregação é: quando a graça me encontra. A graça encontrou aquele homem, porque esse é o nosso Jesus, que chega, e quando ele chega, ele impacta a vida de quem ele se apresenta. Jesus já se apresentou para você? É assim como a gente acha que está buscando a Deus, mas na verdade é Deus quem vem nos buscar. Muitas vezes o nosso recomeço não começa quando encontramos Jesus, mas começa quando Ele nos encontra. Ele nos encontrou, Ele nos amou primeiro. Ele morreu na cruz por causa de você, porque Ele se preocupou com você antes mesmo que você nascesse. E o quarto ponto que nós aprendemos com esse texto é o seguinte: o recomeço inicia quando tiramos os olhos do lugar errado. Vamos ver o versículo 8 e 9. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O texto diz aqui, e usa essa palavra interessante, que diz imediatamente. Diga imediatamente. Foi imediatamente o homem ficou curado. 38 anos da vida daquele homem foi resolvido em um instante. Quando a gente foca no lugar certo, e quando essa graça nos encontra, é num instante. Quem sabe não é hoje, quem sabe não é agora. Não sei o que você está precisando, não sei o que você tem pedido a Deus, ou talvez tenha colocado seu foco no lugar errado, mas eu sei de uma coisa: a graça que encontrou aquele homem está aqui hoje, e ela quer te encontrar. Ela quer chegar até você, ela quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a sua história. 38 anos foi resolvido em um instante. Isso porque quando Jesus fala, Ele cria, Ele transforma. Na verdade tudo foi criado quando Ele falou: haja luz. Quando Ele disse: haja luzes à noite, faça a separação das águas. É só uma palavra que você precisa, e a palavra que Jesus disse àquele homem foi: levanta. Imediatamente as pernas dele se firmou. Talvez hoje Deus diga para você: seja curado. Talvez hoje Deus diga para você: levanta e comece a fazer. Ou apenas Ele vai dizer, como já falou com outros profetas: abra a tua boca, que eu vou colocar a palavra na tua boca.
quando os olhos saem do tanque, porque agora aquele homem pergunta: você quer ser curado? Jesus pergunta àquele homem: você quer ser curado? Agora ele tira os olhos do tanque, e agora ele olha para a pessoa que está falando com ele. Mesmo sem saber ainda quem era, ele mudou o foco. Espera aí, tem alguém me perguntando algo que me interessa. Então, quando nós deixamos de ser obstinados a algo, ou a alguém, ou a qualquer outra coisa que não seja Cristo, quando nossos olhos abandonarem as superstições, saírem do foco errado, saírem do legalismo, saírem da religiosidade, saírem das regras de doutrina e se voltarem apenas para Cristo, o impossível acontece. Então eu digo essa noite: olhe para Jesus, olhe para Jesus agora, que tudo pode acontecer. A graça dele nos alcança hoje, a graça dele nos alcança agora. O tanque nunca curou ninguém, nunca curou ninguém, mas Jesus cura, Jesus restaura, Jesus renova nossas esperanças, Jesus nos tira de todas as prisões, daquelas que nossa alma muitas vezes insiste permanecer. Ele quer nos tirar do sofrimento que muitas vezes nós temos olhado e fixado nele. Tem gente até que diz: eu nasci para sofrer mesmo. Não diga isso, olhe para Jesus, porque quando nós temos um encontro com Jesus, Ele nos entrega o Espírito. E lá em Gálatas 5 diz que os frutos do Espírito é alegria. Você é uma pessoa alegre porque você tem Deus dentro de você, porque você tem Cristo dentro de você. Você não precisa mais estar aprisionado e habitolado em algo do passado, porque Cristo está aqui hoje. Hoje talvez você possa estar paralisado em alguma área da sua vida. Faça uma análise e veja se você não está habitolado em algo. Talvez, eu conheço pessoas que às vezes não conseguem encontrar trabalho. Sabe por quê? Porque estava esperando algo específico, mas não apareceu aquilo específico, então eu não quero. Então fica desempregado por anos, porque está habitolado em algo que nunca chega. Mas presta atenção, Deus abre portas, e a gente só passa por elas se a gente quer. Queira passar na porta que Ele abre para você. Queira focar em Deus, porque quando você tirar os seus olhos do tanque, algo vai acontecer. E Jesus pergunta hoje, através da sua graça: você quer que eu faça algo por você? Eu não sei o que é, você e Deus sabe, mas Ele diz: olha para mim. Para de olhar no seu marido, para de olhar para sua esposa, para de olhar para os seus filhos, que muitas vezes você mesmo diz: se não fossem os meus filhos eu conseguiria estar mais tempo na igreja. Para de colocar empecilhos e olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que o milagre vai acontecer. A graça dele está aqui hoje, a graça dele está aqui agora. A bondade dele, que alcançou aquele homem, nos alcança hoje. Se coloque em pé. Eu não sei o que você precisa nesse momento, mas ainda que seja algo impossível, nada é impossível para Ele. Se essa palavra falou com você, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero essa graça. Me encontre hoje, me encontre agora, mas me ajuda a tirar os olhos do que é falso. Me ajuda a tirar os olhos daquilo que
eu tenho colocado a minha esperança há muito tempo. Eu quero só olhar para Ti, Senhor. Eu quero só olhar para Ti, Senhor. Somente para Ti, Senhor. Eu quero olhar para Ti. Eu quero parar de olhar nas falsas águas que se agitam. Eu não quero olhar para pastor. Eu não quero olhar para profeta. Mas eu quero olhar para Ti. Eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti, Senhor. E sabe, essa graça que alcançou aquele homem é o que a própria palavra diz, que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E a bondade e a misericórdia de Deus alcançou aquele homem. E essa bondade perseguiu ele o resto da vida. E resolveu o problema dele. Vamos louvar esse louvor, diga assim: Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Diga: és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, Tu és. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei. Diga: Tua doce voz, Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Todo fogo
seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Bondade me seguirá, Senhor. Entregue o foco da sua vida nas mãos do Senhor. Entregue o foco da sua vida. Escolha hoje parar de olhar para as coisas, parar de olhar para as pessoas. Escolha hoje olhar para Jesus. É a única água que se move de verdade, é a água da vida. Escolha hoje olhar para Ele. Se essa palavra falou com você, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vem aqui na frente, diga assim: Senhor, eu quero olhar para o Senhor de uma maneira diferente, de uma maneira que eu nunca vi. Eu quero te ver. Revela-se a mim, assim como o Senhor se revelou para aquele homem. Revela-se a mim, Senhor. Revela-se a mim, Senhor. Pai, estou aqui juntamente com os meus irmãos. Quantas vezes não temos focado em lugares e coisas erradas? Achamos que nossa vida depende de negócios que não fechamos. Achamos que nossas vidas dependem do carro que eu não consegui comprar. Achando que a nossa vida se resume a essas coisas. Mas a nossa vida se resume a Ti, Senhor, que é o único que pôde nos soprar a vida. Foi o Senhor que soprou a vida em nós e nos trouxe vida. Senhor, eu vejo pessoas como mortas, paralisadas. Eu peço em nome de Jesus, sopre vida de novo, sopre vontade de novo, sopre ânimo de novo. Muitas pessoas perderam o ânimo porque não viram aquilo que eles esperavam chegar. Mas nós queremos dizer que o Senhor é aquilo que nós mais esperávamos chegar. Mesmo sem saber, a nossa alma anseia pela Tua presença. Mesmo sem saber, a nossa vida anseia por Ti. A nossa vida precisa de Ti, Senhor. Por isso eu venho te pedir, venha de uma maneira especial, venha de uma maneira sobrenatural, e venha com a Tua glória, venha com a Tua presença na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor venha desimpedir os olhos deles, para que eles possam Te ver de verdade. Ah, Senhor, quantos aqui já não oraram dizendo: Senhor, será que de fato o Senhor existe? Será que de fato o Senhor me ouve? Será que de fato vem alguma coisa de Ti para mim? Ah, sim, vem. A questão é que muitas vezes Ele tem se movido diante de nós e nós não estamos percebendo, nós não estamos entendendo. Senhor, venha dar essa sensibilidade espiritual para as nossas vidas hoje. Nós queremos Te perceber, nós queremos entender quando o Senhor se move. Se move, Senhor, por nós, se move para nós, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos Te ver, nós queremos Te enxergar. Nós queremos, Senhor, tudo que vem de Ti. Diga bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. A Ti te dou o meu ser, entrego tudo a Ti.
Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor. Nós sairemos daqui nessa noite. E eu convido você a sair com algo em seu coração. Ficou muito clara a palavra, que a nossa confiança não deve estar em lugares. Acende para mim, por favor. Que a nossa confiança não deve estar em lugares, não deve estar em coisas, não deve estar em pessoas. Saia com isso. Se há algum método que você acha que vai mudar a sua vida, se há alguma coisa que você acha que pode mudar a sua vida, saiamos daqui entendendo, é o Senhor. Às vezes nós colocamos a nossa esperança, nossa expectativa nessa devida coisa, nesse devido método, mas o Senhor nos orienta nessa noite. Enquanto eu estava aqui agora orando, o Senhor me trouxe, enquanto nós cantávamos Bondade nos seguirá, Salmos de número 23, que diz: o Senhor é o meu pastor. Você tem um pastor? Meu pastor é o Senhor, o seu pastor é o Senhor, o nosso bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele nos faz repousar seguros, guia-nos mansamente às veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Ele está conosco. Como que é bom nos momentos de dúvida, o Senhor me responde. Nos momentos de medo, Ele acalma o meu coração. Nos momentos de ansiedade, preocupação, às vezes Ele não faz aquilo que eu espero, Ele me faz esperar. Mas nós somos convidados a esperar nele, amém? Está esperando, mas Ele fala: espera em mim. A palavra diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Verso 6: bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida. Um dia eu preguei esse mesmo tema, sobre esse mesma mensagem, porque eu fiquei constrangido em pensar em alguém ali olhando para um rio e não pediu nada para Jesus, mas Jesus vai até ele, se revela a ele e diz: você quer ser curado? Muitas das vezes nós colocamos a nossa expectativa em tanta coisa, e Jesus chega para nós e diz: você tem consciência que eu posso fazer na sua vida? Se ainda acredita, você crê? Somos convidados a nessa noite a acalmar o nosso coração, tirar as nossas expectativas de todas as coisas e olhar para o Senhor, amém? Fique de pé, você que pode. Quero agradecer, pastor Ricardo, obrigado. Fui tremendamente alimentado, respondido pelo Senhor. Saio daqui com direção de Deus para a minha vida. Se você foi alimentado, guarde essa palavra no seu coração. Muitas vezes essa é uma palavra que é resposta para nós. Somos tentados cotidianamente colocar esperança, nossos olhos, mas o Senhor nos convida a depender dEle, a esperar nele. Feche os seus olhos onde você está. Senhor, eu quero agradecer. Obrigado pela vida do pastor Ricardo, que foi um instrumento do Senhor na nossa vida nessa noite. Obrigado pelos músicos que também nos serviram. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. A palavra do Senhor diz que mais abençoado é dar do que receber. Eles nos serviram e são abençoados pelo Senhor por causa disso. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, a casa, a família, o casamento, o ministério, a vida financeira, espiritual, emocional.
Senhor, obrigado pela vida do teu servo, pastor Ricardo. Se preparou, veio aqui, nos entregou a palavra do Senhor, e nós te agradecemos. Pedimos a cada um deles a tua bênção e os teus cuidados. Oramos também pela igreja do Nazareno, Tabernáculo da Vida, que nos cederam os irmãos para nos abençoar. Abençoa, Senhor, aquela casa de oração. Obrigado, Senhor, pela palavra. Que o Senhor nos leve em paz e segurança agora para a nossa casa, para os nossos lares, destinos. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Dê a todos uma noite de sono restauradora, Senhor. Direcionados pela tua palavra, fomos alimentados. O salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Agora nós temos orientação do Senhor, do bom pastor. A tua bondade, a tua misericórdia nos acompanham. E agora nós então pedimos ao Senhor: guia os nossos passos, nos ajuda nas tomadas de decisões, nos ajuda nas respostas, as propostas que recebemos durante a semana, nos desafios, nos momentos bons e nos momentos ruins. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na tua casa para todo sempre. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Que o Senhor te abençoe. Vai na paz do Senhor em nome de Jesus. Cumprimenta essa pessoa que vai pagar a tua janta aí hoje. Abençoa ele, abençoa ela. Isso, profetiza. Deus te abençoe em nome de Jesus.